Vinde, Espírito Criador, a nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os nossos corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glorifiquemos a Deus Pai, e ao Filho que ressuscitou, e ao Espírito de Deus, por infinitos séculos. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Hoje estamos vivendo o 8º dia da novena de Pentecostes. Neste 8º dia nós queremos rezar, pela intenção que trazemos em nosso coração, pedindo o auxílio do Espírito Santo. Nesse 8º dia nós vamos rezar o tema Maria, esposa do Espírito Santo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, também meditaremos a palavra de Deus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Você possa rezar conosco, possa aprofundar e possamos juntos clamar o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Todos eles tinham o mesmo sentimento e eram assíduos na oração, junto com algumas mulheres, entre elas as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje a intenção que nós iremos rezar, neste 8º dia, é pela igreja, para que seja dócil ao Espírito Santo. A igreja formada pelo corpo, pelos membros que somos cada um de nós, que sejamos dócil ao Espírito Santo de Deus, à vontade de Deus. E queremos nessa meditação, Maria como esposa do Espírito Santo, nós percebemos nessa leitura bíblica que todos os apóstolos, todos aqueles que estavam ali junto a Nossa Senhora, estavam perseverantes na oração, na palavra de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, para nós, como a própria igreja nos ensina lá no Catecismo, no parágrafo 967, que Maria é modelo da igreja na acolhida do Espírito Santo. Maria é modelo da igreja na acolhida do Espírito Santo. Como nós estamos vivenciando esta novena, acolher com Maria o Espírito Santo de Deus. Maria é este modelo para todos nós, membros da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos abrir o coração para o Espírito Santo de Deus encontrar acolhida. Sejamos dóceis ao Espírito Santo de Deus, à vontade de Deus, ao projeto de Deus. E nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, perseverar na oração, a oração diária, a oração em que nós encontramos luz, força, sabedoria e todos os dons do Espírito Santo para a gente poder viver e testemunhar a nossa fé. Então, Pentecoste nasce com Maria em oração, O Pentecoste acontece todo dia em nossa vida através da oração, do encontro de oração que nós nos mantemos
assíduos, mantemos perseverante, mantemos esse hábito diário de encontrar-se com Deus, encontrar-se com o Espírito Santo. Fazemos a experiência de Pentecostes a cada dia na nossa caminhada de fé. Maria é esse modelo para nós dessa perseverança nas promessas de Deus. Ela sabia que o Espírito Santo ia ser derramado sobre a igreja. Portanto, ela animou, ela encorajou os discípulos a permanecerem fiéis às promessas de Deus, a permanecer ali, mesmo que desanimado, mesmo que querendo desistir, mesmo com as dificuldades que foi encontrada, mesmo, vamos dizer assim, que tinha mais motivo para desistir do que para permanecer. Mas a oração foi criando dentro dos seus corações um desejo, uma vontade, uma esperança começou a nascer em seus corações. Que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E Maria foi essa motivadora, aquela que estava lá, aquela que incentivava, aquela que estava por perto, atenta à necessidade do filho e ali se colocando em oração. A mulher da oração. Por isso nós devemos ser também homens e mulheres da oração. Perseverante na oração. Perseverante naquilo que Deus prometeu a cada um de nós. Não podemos desistir das promessas de Deus. Ela vai se cumprir na nossa vida. O Espírito Santo está sendo derramado em nossa vida nesta novena. A cada um de nós que estamos rezando, que estamos perseverando nestes dias da novena. Hoje é o 8º dia e você chegou até aqui, porque você crê nas promessas de Deus que serão cumpridas na nossa vida. O Espírito Santo será derramado abundantemente. A cada dia desta novena está acontecendo um novo Pentecostes na sua vida e na sua família. Por isso, meus irmãos e irmãs, devemos abrirmos nosso coração enquanto igreja para dar acolhida ao Espírito Santo, que Ele encontre acolhida, espaço em nosso coração, espaço em nossa vida para a vida nova que quer surgir em nós. Pelo amor e pela misericórdia de Deus, pela força e a luz do Espírito Santo que nos guiará neste novo caminho que devemos trilhar. Por isso, com essa força do Espírito Santo que é derramada a cada um de nós nessa novena, a cada um que tem acolhido verdadeiramente essa novena do Espírito Santo e as orações, a palavra de Deus durante esses dias, tudo está se fazendo novo. Tudo se faz novo. A atitude, o pensamento, a acolhida, a abertura ao projeto de Deus, à palavra de Deus, a busca pelos sacramentos. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, porque o Espírito Santo deseja essa vontade de Deus, de uma igreja que é participativa, de uma igreja viva, de uma igreja fervorosa na fé, na missão, no trabalho missionário. Por isso, o Espírito Santo nos chama para as águas mais profundas. O Senhor nos chama a trilharmos um novo caminho, um caminho cristão, um caminho na vontade de Deus. Sejamos fervorosos, deixamos o Espírito Santo reacender essa chama do amor de Deus em nosso coração. E principalmente para a gente se envolver na dinâmica da vida da igreja, na dinâmica pastoral, na dinâmica da fé, da missão, do serviço. E é assim que nós aprendemos com Maria, é assim que o Espírito Santo nos impulsiona, nos reaviva na fé para nos comprometer com o projeto de Deus. Vem Espírito Santo de Deus. Vamos rezar. Vem Espírito Santo sobre nós, sobre esse teu povo, sobre esses teus filhos e filhas, sobre toda a igreja. Avivar o dom de Deus que há em nós. Dás uma unção nova, dá-nos novo vigor, um fogo novo para aqueles que desanimaram, para aqueles que estão abatidos, para aqueles que querem desistir do chamado de Deus, da missão e do serviço. Vem Espírito Santo, dá-nos uma força nova para continuarmos na missão, para continuarmos no serviço. Não deixa os teus filhos e filhas desanimar, mas vem Espírito Santo e você vai pedindo em casa. Vem Espírito Santo sobre mim. Me encoraja, me fortalece na batalha, na provação, na luta,
na perseguição. Vem, Espírito Santo, eu quero perseverar na oração, para que o Espírito Santo de Deus faça em mim um novo Pentecoste, me batize de novo, me reavive em mim a chama da fé, para que eu possa continuar correspondendo ao chamado de Deus. Vem, Espírito Santo. E aí pedimos a intercessão de Maria Santíssima, que ela venha sobre nós, que nos dê a graça também de sermos disponíveis como ela foi, disponível para Deus, disponível para o Espírito Santo, que ela nos encoraje também, que ela seja o nosso auxílio nessa caminhada, que ela peça a Deus, ao seu Filho Jesus, que mande o Espírito Santo sobre nós e que possa encontrar em nós um coração disponível, um coração aberto para acolher a vontade de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que você, nesta novena de Pentecoste, volte para aquele lugar que Deus colocou você, para o serviço, para a missão, para viver e instaurar o reino de Deus, a cultura de Pentecoste, aonde o Senhor nos enviar, aonde o Senhor nos pedir para fazer, para propagar o seu reino. E aí eu convido a você a continuar nesta novena, essa novena que nos encaminha para o dia de Pentecoste, dia 24. Vamos celebrar a solenidade de Pentecostes e você não pode deixar de participar aqui na nossa comunidade da tarde de louvor, celebrando Pentecostes. E aí onde você está, na sua comunidade, na sua paróquia, participe dessa solenidade de maneira fervorosa, de maneira com o coração alargado, para que o Espírito Santo faça nova todas as coisas. Então, pedimos a bênção de Deus e que você também possa ser um irmão providente, ajudar a nossa comunidade. Não esqueça de compartilhar essa live, de curtir, de se inscrever no nosso canal, mandar para outra pessoa essa novena, para que ele reze, para que ele seja batizado no Espírito Santo de Deus. Pela intercessão de Maria, que o Senhor nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, e vamos em paz nessa caminhada de fé, que o Senhor sempre nos acompanhe rumo ao Pentecoste. E que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força.